Alguém já disse que deveríamos prestar uma atenção maior ao futuro porque é lá que vamos passar o resto de nossas vidas. Na maior parte das vezes, isto parece ser apenas um jogo de palavras para algumas pessoas porque elas estão muito presas ao aqui e agora. Ou então sonham com o futuro, mas não conseguem fazer nada. Tanto em um como em outro caso, temos deficiências claras em relação a poder pensar sobre o futuro, ainda que em uma perspectiva no presente. Olá, meu nome é Joel Barker. Eu estou aqui principalmente para poder falar a vocês de como e quanto a visão do futuro é importante, essencial para as pessoas, as comunidades, as organizações e as nações. Para qualquer um que queira fazer diferença na vida. Esta é a razão do programa que vocês irão assistir agora. Comecei meus estudos sobre o futuro em 73 por ocasião do final da Guerra do Vietnã. A OPEP tinha assumido o controle dos preços do petróleo. Watergate estava começando. E a inflação estava se tornando incontrolável em todo o mundo. Para muitas pessoas, em diferentes níveis, as questões da época pareciam ser tão complexas que não parecia haver nenhuma razão plausível para pensar no futuro. E foi em meio a esse cenário de profundas mudanças que tive acesso ao trabalho de 3 especialistas. Eles me demonstraram que era muito mais inteligente adotar uma atitude realmente ativa em relação ao futuro. Cada um desses intelectuais, a seu modo, me convenceu de que é essencial saber pensar, poder sonhar e, principalmente, visualizar o futuro. Especialmente quando se vive tempos difíceis. Na verdade, eu estou convencido hoje de que lidar com o futuro é talvez um dos mais poderosos impulsionadores do presente. Vamos agora fazer uma viagem juntos para ver como essas ideias se encaixam e para ver como podemos usá-las em benefício de nós mesmos, das comunidades e das organizações em que atuamos cotidianamente. Nossa viagem começa neste cenário em função do livro de Fred Pollack chamado A Imagem do Futuro. Pollack era um interessado no relacionamento entre as nações e na imagem que faziam sobre o futuro. Começou com uma questão que até parece um tanto infantil. A imagem de uma nação sobre o seu futuro é uma consequência do seu sucesso? Ou o seu sucesso é uma consequência de sua imagem sobre o seu futuro? Decidido a encontrar uma resposta consistente, ele se dedicou à leitura sobre várias nações antigas e modernas, para saber como elas lidavam com o futuro e se viviam de acordo com suas expectativas. O que ele descobriu está perfeitamente representado aqui em Atenas, no Partenon. O Partenon começou como a visão de um arquiteto. Da mesma forma, os gregos visualizavam o futuro de sua cultura. Como aconteceu tudo isso? Bem, os gregos começaram com sonhos, mas depois passaram dos sonhos para algo mais forte, a visão. Visão é a combinação dos sonhos com a ação. O que Pollack descobriu em sua pesquisa foi que uma importante visão precedia uma importante realização. Exemplo após exemplo, ele viu a mesma coisa se repetir. Primeiro, a poderosa imagem do futuro era mostrada pelos líderes. Depois, a comunidade participava daquela imagem e se envolvia com a sua materialização. Então, juntos como num concerto, eles transformavam a visão em realidade. Continuamos aqui na Grécia há 2.500 anos. E o mesmo aconteceu com Roma, Espanha, Veneza, Inglaterra, França e acontece com os Estados Unidos da América. Mesmo hoje em dia, podemos ver a força da visão percorrendo o mundo, da Europa Ocidental às costas do Pacífico. O que eu acho especialmente interessante na pesquisa de Pollack é que muitas nações, no início de seu fortalecimento, não dispunham dos recursos necessários, nem de uma base populacional significativa, nem de uma clara vantagem estratégica. Na verdade, elas superaram as desigualdades.
O que elas possuíam era uma profunda visão do seu próprio futuro. E este é o principal ingrediente. Não o único, mas certamente o mais importante. As nações que têm uma visão sólida do futuro se demonstram capazes. Aquelas que não são, são muito influenciadas pelos fatos. Eu já fui professor. E depois que li Fred Pollack, compreendi que o que ele dizia sobre as nações também se aplicava às crianças. As crianças são profundamente afetadas por suas visões do futuro. A partir da minha experiência, observei um padrão. Meus melhores alunos sempre sabiam para onde iam, o que iam fazer de suas vidas. Quando tive acesso ao trabalho de Benjamin Singer, a participação voltada para o futuro, descobri que minhas observações eram fortemente reforçadas por muita pesquisa. As pesquisas conduzidas por Singer indicavam que os alunos com desempenho fraco não sabiam quase nada sobre seu futuro. Concentravam sua visão no curto prazo. Eles acreditavam que a possibilidade de moldar seu próprio futuro era algo pouco concreto. A nível pessoal, não tinham força. A pesquisa também indicava claramente que os alunos bem-sucedidos tinham maior influência pessoal sobre seu futuro e pensavam em espaços de tempo de 5 a 10 anos. Uma coisa em particular me intrigava a respeito dessas pesquisas. Ao identificar os alunos de sucesso, seu QI e sua vida familiar não eram os melhores elementos do sucesso. Alguns alunos que se destacaram vinham de famílias e posições sociais bem difíceis e não apresentaram bons resultados nos testes de QI. Já alguns dos alunos não tão brilhantes apresentavam alto QI e vinham das melhores famílias. Então, qual o princípio diferenciador? A visão. O que todos os bons alunos tinham era uma visão profunda, forte e convicta de seu futuro. Eu não poderia pensar em nenhum lugar melhor para colocar em prática as ideias de Singer do que aqui, nesta escola primária localizada no Harlem, em Nova York. Aqui, em 1981, Eugene Lang fez o discurso de abertura do segundo ciclo. Ele se formou nesta escola e acabou por se tornar um homem realizado e vitorioso. Ele se preocupava muito com os problemas que essas crianças enfrentavam e, por isso, estava tentando passar para elas um pouco de esperança. Mas, quando estava neste palco e olhava para esses alunos do sexto ano e suas famílias e amigos, ele percebeu que palavras apenas significavam muito pouco. Então, em cima da hora, mudou seu discurso. E as mudanças em seu discurso mudariam a vida dessas crianças para sempre. Ele começou por estabelecer uma ligação pessoal com as crianças, contando-lhes que estava em Washington quando Martin Luther King fez seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho. Disse depois aos calouros: todos precisam ter um sonho. O seu sonho é importante. Ele pode significar o seu futuro e a educação é a chave para esse futuro. Falou então sobre sua trajetória pelo primeiro grau, segundo grau e depois faculdade. Mas quando disse faculdade, ele percebeu que isto deveria parecer inatingível para a maioria dessas crianças. Aí ele lhes disse: e não pensem nem por um minuto que vocês não podem ir para a faculdade, porque vocês podem. Então, com as famílias e amigos ouvindo, ele prometeu àqueles alunos que ele, pessoalmente, iria dar a cada um que se formasse no segundo grau uma bolsa de estudos para a faculdade. Ali estavam aquelas crianças achando que nunca poderiam ir para a universidade. E, de repente, essa promessa. Eugene Lang sentou-se e foi aplaudido pela plateia. Mas ele sabia que o dinheiro não faria isso sozinho. Ele teria que abrir um caminho que viabilizasse essa sua promessa. Então, logo depois, complementando a doação que fizera, Eugene Lang criou uma estrutura de apoio com professores e pais da comunidade a fim de dar condições àqueles alunos para que fosse possível realizar suas visões. Considerando o histórico, poderíamos dizer que daqueles alunos que se formassem, apenas 25% terminariam o segundo grau. E destes 25%,
quase nenhum iria para a universidade. Mas graças ao Sr. Lang e ao apoio que ele e a comunidade deram, 48 dos 52 alunos daquela turma terminaram o segundo grau. E desses 48, 40 foram para a universidade. Aqui, nesta escola encravada no coração do Harlem, podemos ver perfeitamente ilustrado o que Benjamin Singer escreveu. A força da visão da criança, com o apoio da comunidade, superar a história e a economia para motivar essa criança a obter extraordinárias realizações. Então, quando perguntamos aos nossos filhos o que vai ser quando crescer, estamos ajudando-os a pensar sobre algo que é muito importante. Nunca considere suas respostas banais, mesmo que eles mudem de opinião a cada semana. Prestemos atenção para mostrar a nossos filhos que seus sonhos para o futuro são importantes. E será o nosso interesse pelos seus sonhos que construirá sua confiança e capacidade de moldar seu próprio futuro. Para nações, para crianças, vemos o mesmo modelo, o mesmo poder. O poder da visão. Isto é Auschwitz. Na verdade, pode parecer um lugar estranho para falar sobre visão. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas, na maior parte judeus, mas também poloneses, russos e ciganos, foram condenados à morte em campos como este. O motivo de nossa vida aqui é examinar o significado e o poder de uma visão, ainda que em um cenário triste como este. Foi aqui que o terceiro intelectual a me influenciar fez suas descobertas. Seu nome era Viktor Frankl. Ele era um pesquisador em Viena. Tinha muitos clientes, uma vida confortável. Era judeu. Quando a Segunda Guerra estourou, ele foi recolhido pelos nazistas junto com milhares de outras pessoas e trazido em trens de carga para este inferno na Terra. Quando chegou, Frankl estabeleceu 3 metas para si próprio. 1, sobreviver. 2, usar seus conhecimentos médicos para ajudar no que pudesse. E 3, tentar aprender alguma coisa. Imagine isso, tentar aprender alguma coisa em meio ao Holocausto. Bem, Frankl conseguiu alcançar seus 3 objetivos e, depois da guerra, voltou a Viena e escreveu o livro A Busca do Homem pelo Significado, no qual explicava o que aprendeu. Em seu livro, Frankl revelava que a maioria dos prisioneiros era executada logo depois que chegava. Ele enfocava em suas memórias aquelas pessoas que, como ele, eram obrigadas a trabalhar sob as mais terríveis condições. Milhões morreram. Mas, entre os que sobreviveram, Frankl encontrou um traço comum essencial para a sobrevivência. Todos os que escaparam ainda tinham algo de significativo a realizar no futuro. Deixe-me repetir isso. Todos os que escaparam ainda tinham algo de significativo a realizar no futuro. E aqui vemos o padrão de novo. A força de uma visão do futuro ajudando a superar desigualdades aparentemente intransponíveis. Deixe-me ilustrar isso com uma das histórias de Frankl. 2 homens iam cometer suicídio. Este era um fato comum aqui no campo. Seus colegas literalmente salvaram suas vidas lembrando-lhes de seu futuro. Para um, era o filho que ele adorava e que estava esperando por ele em outro país. Para o outro, era uma coisa, não uma pessoa. Esse homem era um cientista que escrevera alguns trabalhos que ainda precisavam ser terminados. E isso não poderia ser feito por mais ninguém. Então, quando lembrados de suas responsabilidades para com o futuro, eles a aceitaram e tiveram força para lutar pela sobrevivência. Deu certo com Frankl também. Ele escreveu: quase chorando de dor, não parava de pensar nos intermináveis problemas de nossa miserável vida. O que teremos para comer esta noite? Se receber um pedaço de salsicha com ração extra, devo trocá-lo por um pedaço de pão? Devo trocar o último cigarro que me resta de um prêmio que recebi há 2 semanas por uma tigela de sopa? Como vou conseguir um pedaço de arame para substituir um dos cordões do meu sapato?
Quem pode me ajudar a conseguir um trabalho no campo para que eu não me entregue a esta interminável caminhada diária? Comecei a ficar enojado com o estado de coisas que me forçava a cada dia e a cada hora a pensar apenas em coisas banais. Forcei meus pensamentos a se voltarem para outro assunto. De repente, me vi de pé sobre o tablado de uma sala de aula bem iluminada e aconchegante. Na minha frente, uma plateia atenta, sentada em confortáveis cadeiras estofadas. Eu estava dando uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração. Usando este método, consegui de alguma forma me colocar acima da situação, do sofrimento daqueles dias e absorvê-los, como se agora pertencessem ao passado. A mensagem de Frankl é clara. É essencial para você, para mim, ter alguma coisa importante ainda a fazer. Ter uma visão positiva acerca de nosso futuro, pois é isto o que empresta sentido à vida. Frankl escreveu: é uma particularidade do homem poder viver apenas olhando para o futuro. E esta é a sua salvação, mesmo nos mais difíceis momentos de sua existência. Viemos até aqui para experimentar uma metáfora. Em nossas vidas, todos temos rios para atravessar. Na outra margem está o futuro. Algumas vezes o rio é calmo e a travessia é fácil. Mas em outras o rio é turbulento, cheio de coisas imprevisíveis. Com frequência, nesses momentos de turbulência, tentamos atravessar o rio apenas pulando e começando a nadar. Daí nos vemos levados pela correnteza, lançados rio abaixo. Rezamos para estar inteiros quando chegarmos do outro lado. Mas há maneira melhor de atravessar o rio, ter uma visão do nosso futuro. Então, quando virmos nossa visão nos apoiando com sua energia positiva, ela chegará como uma corda estendida por sobre o rio para nos dar algo que possamos segurar até que pisemos em terra. Só que o rio vai tentar arrancá-la de nós, tirar nosso controle, tentar afastar-nos de nosso destino. É difícil persistir. Temos que nos impulsionar com nossos próprios músculos, pensar com nossas cabeças, nos empenharmos com nossos corações. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. E enquanto não tivermos nenhuma certeza de que alcançaremos nossos objetivos, esta corda, estendida pela força da nossa visão, nos oferece a melhor ligação com o futuro. E se a agarrarmos com firmeza em nossas mãos, estaremos prontos para assumir o risco, partindo em direção ao futuro. Já vimos nações que surgiram apenas pelas mãos dos criadores do mundo. Examinamos a pesquisa sobre os principais elementos do êxito das crianças. Nós visitamos um lugar onde as pessoas passaram pelas piores provas que seres humanos podem passar e sobreviveram. E tudo isso tem um traço em comum: a força de uma visão positiva do futuro. Agora, aposto que sei o que estão pensando. Onde fica a discussão sobre a empresa? Se ela dá resultado com nações e com crianças, ela dá resultado com empresas? É claro. Na verdade, esta discussão é fundamental para a natureza humana em todos os níveis. As organizações são o melhor lugar para percebermos isso, porque têm o tamanho e a complexidade certas para que usemos de fato o poder da visão. Pense nas organizações iniciantes ou maduras, lucrativas ou não lucrativas, que estão se saindo extraordinariamente bem, e eu aposto que estão sendo levadas por uma visão. Deixe-me fazer algumas citações. A Boeing, por exemplo, com a sua visão do enorme avião de alcance mundial que veio a ser o 747. Ou a Sony, com a sua visão de uma diversão para todos, o Walkman. French Telecom, a empresa de telefones francesa que decidiu que no gênero seria a melhor da Europa, quando talvez fosse a pior. A IBM, que apostou alto na sua visão da série 360 de computadores de grande porte. Milliken Company, com a sua incansável busca pela perfeição.
Diferentes iniciativas e grupos sem fins lucrativos que há muitos anos têm a visão voltada para ajudar a quem precisa. E a Toyota, cuja visão não é de ser apenas a melhor fabricante de automóveis do mundo, mas a maior. Então, pergunta, de que se compõe uma visão? Primeiro, eu vou falar de uma coisa que não faz parte da visão. Na verdade, é um erro considerá-la como parte da visão. A visão nunca é expressa por números. Os números são sempre uma consequência da visão alcançada. Portanto, quais os principais ingredientes? Bem, em primeiro lugar, as visões têm que ser desenvolvidas por líderes. As visões não são criadas pelas massas. Agora, bons líderes conversam com seu pessoal e ouvem seu pessoal. Aliás, eles ouvem e exploram as palavras também. Mas é papel da liderança e não dos seguidores entender tudo isso, concentrar-se nisso e transformar esse conjunto em uma visão coerente e poderosa. Em segundo lugar, as visões dos líderes têm que ser compartilhadas com seu grupo e o grupo tem que concordar em apoiá-las. Se você tiver essa participação e obtiver esse apoio, terá criado a comunidade da visão. Para as organizações, aliás, a participação cria um acordo a respeito do direcionamento. E quando você tem um acordo sobre o direcionamento, ele, na verdade, aumenta consideravelmente seu poder de decisão, porque todas as decisões podem ser medidas pela direção da visão. Todas as pessoas têm que trabalhar juntas de modo a tornar a visão uma realidade. Terceiro, a visão, para obter êxito, deve ser compreensível e detalhada. Generalidades apenas não são suficientes. Queremos ser o número 1 do mercado, queremos ser uma empresa de nível mundial, queremos ser a mais inovadora do ramo. São belas palavras, mas não criam uma visão. Para ter uma visão, precisamos saber o que significam as palavras que a descrevem com bastante precisão, para que cada pessoa a se envolver com ela tenha condições de oferecer a sua melhor contribuição. Todos precisam saber como podem contribuir e participar. Quarto, a visão tem que ser para cima, inspiradora e ter necessariamente longo alcance. É um desafio para cada um de nós crescer em consistência, desenvolver nossas potencialidades para ir cada vez um pouco mais longe. Uma visão tem que valer o esforço despendido. Quando criamos uma visão, é melhor que a divulguemos como uma grande visão, mas que ainda pode ser maior. Joel, está me parecendo que, mesmo gostando do que está dizendo sobre a visão, você não mencionou os valores nenhuma vez. Bem lembrado. Alguém me disse uma vez que, em tempos difíceis como os que vivemos no presente, o que nos faz continuar seguindo em frente são os nossos valores. Acrescento um outro prisma de reflexão. Os valores são os instrumentos para medirmos a precisão de nossa orientação. Sem valores, nossas vidas seriam, no mínimo, levianas. Nossos valores nos asseguram uma consistência de princípios, mas, embora sejam essenciais para a visão, não podem oferecer um direcionamento objetivo. Apenas a visão pode fazer isso. É papel da visão determinar nossa direção. Iniciada por um líder, compartilhada e apoiada, compreensível e detalhada,
positiva e inspiradora. Quando reunir todos esses elementos, você terá construído a sua visão. E quando tiver construído a sua visão, estará então fortalecido. Gostaria de contar uma história para vocês. Foi inspirada nos escritos de Loren Eiseley. Eiseley era uma pessoa muito original porque combinava o melhor de duas culturas. Era um cientista e um poeta. A partir desses dois ângulos, ele escreveu com profundidade e beleza sobre o mundo e nosso papel dentro dele. Era uma vez um homem muito inteligente, muito parecido com o próprio Eiseley, que costumava ir à praia para escrever. Ele tinha o hábito de andar pela praia antes de começar a trabalhar. Um dia, quando estava andando pela praia, olhou à distância e viu uma figura humana que se movia como um bailarino. Ele sorriu ao pensar em uma pessoa que dançava para o dia. Então, andou mais rápido para poder alcançá-lo. Quando chegou mais perto, viu que se tratava de um rapaz e que ele não estava dançando, mas sim se abaixando na praia, pegando alguma coisa e, com muito cuidado, atirando-a no mar. Quando chegou mais perto, o homem gritou: "Bom dia! O que é que você está fazendo?" O rapaz parou, levantou os olhos e respondeu: "Jogando estrelas do mar no oceano." Acho que perguntou: "Por que você está jogando estrelas do mar no oceano? O sol está a pino e a maré está baixando. Se eu não jogá-las no mar, elas morrerão. Mas, meu rapaz, você não compreende que há quilômetros e mais quilômetros de praias e estrelas do mar em toda a sua extensão? Isso não vai fazer diferença." O rapaz ouviu atentamente, abaixou-se, pegou outra estrela do mar e jogou-a no mar além da arrebentação. Fez diferença para aquela lá. Sua resposta surpreendeu o homem. Ele ficou perturbado, não sabia o que responder. Então se virou, foi embora e criou coragem para começar a escrever. Durante todo o dia, enquanto escrevia, a figura daquele rapaz o perseguia. Tentou ignorá-la, mas aquela visão persistia. Finalmente, à tardinha, descobriu que ele, o cientista, o poeta, não havia percebido a essência da atitude do rapaz. Compreendeu que o rapaz estava fazendo era uma escolha de não ser um mero observador do universo e apenas vê-lo passar, mas estava escolhendo ser um ator no universo e fazer diferença. E ficou perplexo. Naquela noite, ele foi para a cama confuso. Acordou de manhã, sabendo que tinha que fazer alguma coisa. Levantou, vestiu a roupa, foi para a praia e encontrou o rapaz. E com ele passou o resto da manhã jogando estrelas do mar no oceano. O que a atitude daquele jovem representava é que existe alguma coisa especial em cada um de nós. Fomos todos dotados da capacidade para fazer diferença. E se pudermos, como aquele rapaz, nos conscientizar dessa possibilidade, ganharemos, através do poder de nossas visões, a capacidade de moldar o futuro. Este é o seu desafio. Este é o meu desafio. Precisamos todos encontrar a nossa estrela do mar. E se soubermos jogar nossas estrelas com inteligência e bondade, não tenho dúvidas de que o século XXI será um lugar maravilhoso. Lembre-se, a visão sem a ação é meramente um sonho. A ação sem a visão apenas faz passar o tempo. A visão com a ação pode mudar o mundo.